planejar financeiramente nesse período e principalmente após esse período. Eu acho que chega um momento em que a gente tem que pensar, e se vier outra crise dessa, e se vier outro momento difícil como esse, como me preparo? Quais são as possibilidades que eu tenho? Então, acho que essas são as principais dicas. Adriano, você quer falar já ou antes da sua palestra? O que você prefere? Eu vou falar um pouquinho para que as Legal. pessoas saibam que vai, né, Aham. o que vai rolar. Então, nós vamos falar inicialmente sobre o que fazer nesse momento para gerar mais resultado financeiro, né, mais vendas, e principalmente como ser competitivo e manter os clientes na situação pós-isolamento social. Que assim que acaba o isolamento social ou que ele diminui, o que eu faço agora? Agora consigo atender do mesmo jeito? Como é que eu vou ser competitivo e conseguir manter ou até elevar minhas vendas? Essa é a ideia. Legal. Obrigado, Adriano. Então, eu vou iniciar esse bate-papo com vocês hoje. Eu vou combinar o seguinte, tá, pessoal? No primeiro momento, eu vou deixar todo mundo com o microfone desabilitado, tá? Da forma com que está. E assim que eu for terminando alguns tópicos ao longo da palestra, os primeiros tópicos, eu vou avisando vocês, eu gostaria que vocês tentassem interagir, seja pelo chat, seja ligando o microfone no momento em que eu permitir para vocês tirarem as dúvidas, eventuais dúvidas que aparecerem. Eu acredito que vai ser bem importante essa interação, tá? Então, por gentileza, vamos fazer perguntas, encham eu e o Adriano de perguntas que a gente vai ter um prazer de responder para vocês. Vamos lá, então. Vamos iniciar com a parte financeira, as dicas financeiras que a gente pode dar para vocês. Então, como se planejar durante e após a crise, tá? Visão geral, né? Olhando para essa quarentena, para o problema do coronavírus que aconteceu, não só aqui, mas no mundo como um todo, né? Como o Adriano acabou de falar, nós temos uma crise que impediu que a gente tivesse o contato com as pessoas. Eu sei que tem bastante pessoa da área da saúde aqui, personal trainers, que estava acostumado a fazer um trabalho um a um, tete a tete com a pessoa, e isso mudou muito. Acho que não só, né, a própria Ivone na sua academia, tudo isso aconteceu, tá? Espero que a gente esteja nos finalmente disso, né, nessa hora de voltar, assim como a Ana comentou que lá em alguns locais lá de Portugal já voltou, né, na segunda-feira, assim espero que esteja no final. Mas isso mudou muito a nossa relação, mudou muito a nossa forma de viver, e acredito que alguns dos impactos que estão acontecendo aqui hoje serão duradouros, tá? Que serão coisas que vão continuar sendo dessa forma, tá? A gente percebeu também, se você ligar o jornal, você consegue ver isso, né? Não recomendo, porque tem bastante notícia ruim, mas a gente vê bastante notícia do impacto econômico disso, né? Então, quando a gente olha para a economia, para o mercado financeiro, a quarentena, esse isolamento social que está acontecendo hoje no nosso país, ele de fato tem um impacto muito grande. E aí, quando a gente pensa no mercado financeiro, a gente olha em diversas formas. A gente pode olhar para a Bolsa de Valores, que também teve impacto muito grande. A gente pode olhar para empresas grandes, uma Magazine Luiza, uma Ambev da vida, que também tem impactos grandes para eles. Como a gente pode olhar para a pizzaria do bairro, que imagino eu que para muitos desses pequenos empresários o impacto é ainda maior, tá? Então, alguns dos efeitos hoje, não sei quem viu antes de entrar aqui na reunião, acabou de anunciar, baixaram mais ainda a taxa de juros do país, agora está em 3% ao ano, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, mas tudo isso como um impacto e um efeito na economia, tá? E o que eu quero apresentar para vocês daqui para frente são as soluções, são as propostas que eu tenho e dicas que eu tenho para vocês para facilitar e auxiliar nessa vida financeira de todos, seja você um empresário, seja você funcionário público, um CLT, um autônomo, enfim. Tá? Vamos lá. Eu vou começar por esses 3 primeiros pontos aqui, tá? Que são dicas de como a gente pode se organizar. Então, vou entrar no detalhe de cada uma, mas já comentando, vou falar sobre primeira dica de como a gente pode se organizar. Listar os ganhos e gastos mensais, encontrar possíveis excessos e acompanhar os gastos com mais atenção nesse momento. Antes de começar, a gente estava até brincando com o Du, né? Du,
tem que parar de gastar tudo que pode agora. E realmente essa é a hora de a gente prestar muita atenção nos nossos gastos, olhar e entender o que a gente pode fazer. Então, vou dar algumas dicas para vocês. Os outros tópicos, eles vêm um pouquinho mais para frente. Tá? Vamos lá. Já também adiantamos um pouco e realmente aconteceu isso, né? O momento que a gente está alterou o hábito de consumo das famílias. E eu percebo isso no nosso dia a dia aqui como consultor financeiro, analisando as planilhas, os extratos, o próprio cartão de crédito das pessoas, tá? Que alguns gastos diminuíram muito. Gastos, por exemplo, com transporte, né? Então, muita gente que gastava muito com combustível, Uber, etc. Esse gasto acabou diminuindo muito e faz sentido, né? A ideia é ficar isolado, fiquem em casa, né? Tudo isso para a gente conseguir ajudar a sociedade a se recuperar mais rápido. Gastos, por exemplo, com a alimentação fora de casa, são gastos que também diminuíram muito nesse período, pelo menos vou falar por mim, acho que tem algumas pessoas aqui também, que a gente pede uma comida ou outra, mas não na mesma intensidade como pedia antes. E alguns outros gastos aumentaram, né? Então, percebo isso de muitos clientes, que os gastos, por exemplo, com supermercado, acabaram subindo nesse período. Tá? Então, qual que é o ponto? Entender da sua nova realidade, do seu novo hábito de consumo, o que está acontecendo com sua vida financeira. Tá? Lá na frente eu vou mostrar a diferença exata do que é um custo fixo ou um variável, mas para que vocês entendam, a primeira coisa que vocês têm que fazer é listar. Cara, seja numa planilha, seja num caderno, onde for, num aplicativo, você precisa listar e entender quais são os meus gastos nesse momento. Tá? Principalmente os custos fixos, que são aquelas parcelas, a água, a luz, etc., para que a gente possa encontrar possíveis cortes. Tá? E os gastos variáveis, que é o supermercado, que é ainda o transporte, se está gastando um pouquinho ainda, que é, sei lá, uma doação que você está fazendo nesse período, enfim. O que está acontecendo com meus gastos? Essa é a primeira dica. Tá? Agora, o principal que, na minha visão, a pessoa tem que fazer hoje é controlar de forma muito mais atenta. Por quê? Como mudou o hábito de consumo, também mudou muito a nossa parte de ganhos, né? Então, até o Du comentou um pouquinho antes, pô, a gente não sabe quando volta, né? Então, tá passando um mês, 2 meses, não sei quando volta. Qual que é a ideia, então? Que eu controle de uma forma muito mais atenta os meus gastos, justamente porque eu não tenho uma previsão. Antes, as pessoas tinham uma certa zona de conforto, uma certa folga nesse sentido. Por quê? Você sabe que no mês que vem eu continuo com os meus alunos, eu continuo com o meu trabalho, e no mês que vem a renda. E a gente fica confortável com isso. E tem muita gente que pensa vou passar no cartão, depois eu me viro para pagar. Isso, infelizmente, é bem comum. Eu passo o cartão e depois eu dou um jeito. Pego um aluno a mais, faço uma hora extra, consigo pagar. Hoje não está esse cenário. Esse cenário é impossível hoje, porque a gente não sabe, de fato, quando as rotinas vão voltar, quando nossa convivência ela vai voltar. Por isso que é muito importante hoje olharem de forma muito atenta para os seus gastos para encontrar possíveis reduções. Tá? Ok. Agora, eu vou dar mais algumas dicas para vocês sobre principalmente essa parte de dívidas, quem tem alguma dívida, renegociação e organização dessas dívidas e também pensando em se precisar tomar algumas medidas mais drásticas na sua vida financeira. Tá? Então vamos lá. Primeiro, as financeiras, os próprios bancos, eles estão aceitando que as pessoas pausem as prestações, tanto do carro quanto da casa, por pelo menos 60 dias, algumas até mais, como a Caixa, por exemplo. Ela está autorizando até mais prazos, tá? Mas na média aí 2 meses. O que eles fazem? Na maioria dos casos, a parcela, por exemplo, de maio e junho que você teria que pagar, eles jogam essas duas parcelas lá para o final do contrato, suspendendo temporariamente o pagamento. E para muita gente, esse gasto da parcela, né, esse gasto do financiamento, por exemplo, ele compromete muita parte da renda. Então, a ideia de você conseguir jogar lá para frente é muito bom para te dar um alívio momentâneo. 2 meses, ou até na Caixa são 6 meses. Tá? Então, é conseguir fazer com que
você tenha um fôlego nesse período, reduza o seu gasto fixo para conseguir ainda assim viver com o que tem e consumindo menos das suas reservas, se você já tem isso. Tá? Já fiz isso com vários clientes, está funcionando muito bem essa postergar essas parcelas. Então, quem ainda tem e não o fez, recomendo fazer isso o mais rápido possível, porque está dando para fazer isso e os bancos estão aceitando até como forma de auxílio neste momento. Tá? Outro ponto, eu estive em contato com alguns donos de imobiliária nessas últimas semanas, e o feedback que eles têm dado é que 99% dos proprietários de imóveis estão aceitando reduções, eventualmente até isenções do pagamento do aluguel por um período, às vezes, de 2, 3 meses. Tá? Muitos estão aceitando uma redução de 50%, 40% nesse valor. Tá? A nossa recomendação é que esse tipo de negociação aconteça, tá? Que você entre em contato com o proprietário ou mesmo com a imobiliária, porque isso está acontecendo e eles estão querendo também auxiliar, né? O feedback que eles me deram é que os proprietários estão preocupados e eles preferem não perder o inquilino nesse momento do que dar um desconto. Então, aproveitem também quem já paga, quem mora de aluguel ou paga um condomínio, existe a possibilidade também de fazer essa renegociação e funciona muito bem também. Tá? Vários clientes também já conseguiram fazer esse tipo de negociação com a imobiliária ou mesmo proprietário. Tá? Agora eu quero pensar de outra forma. Para aquelas pessoas que têm algum tipo de dívida que já contraiu no passado e hoje ainda tem ela, o que eu sempre recomendo? Que você liste todas as suas dívidas. Tá? De forma que a principal informação que você precisa enxergar é o percentual de juros que aquela dívida te cobra. Aqui eu estou usando ao mês para as taxas de juros mais altas e o financiamento de imóvel ao ano. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que uma pessoa ela tenha um empréstimo pessoal, um crédito pessoal, que ela paga em média, 2020 em média, tá? 6% ao mês de juros. O que você pode fazer e deve fazer nesse momento? Você pode fazer a troca da dívida. Então eu tenho um crédito pessoal que me cobra 6% ao mês. Eu posso muito bem nesse momento, por exemplo, eu que tenho um carro, colocar esse meu carro em garantia, ou seja, eu pego o meu carro, eu falo para o banco, ó, eu vou contrair uma dívida, sei lá, de 20 mil reais com você, você pega esses 20 mil e paga o crédito pessoal que você tinha, trocando por uma dívida mais barata, e você entrega o seu carro como garantia para o banco. Então, se você não pagar, esse carro vai ser tomado de você. Tem risco essa operação? Sim, mas tem alguns momentos, como esse que nós estamos vivendo, que as próprias empresas que fazem esse tipo de dívida estão aceitando períodos de carência grande. Tá? Então, até se você é um empresário, se você precisa de um capital de giro, muitos estão fazendo isso, colocando, por exemplo, a casa em garantia. Tá? Como funciona isso? Pede um dinheiro emprestado para o banco, coloca a casa como garantia. O que vai acontecer com os seus juros? Vai reduzir muito, porque o risco do banco, o risco da financeira também diminui. Afinal, se você não paga, ele toma a sua casa. Tá? Mas qual que é a ideia? Muitas instituições estão aceitando 6 meses para você começar a pagar esse crédito. Então, pensando pelo lado frio, é bom se endividar? Na maioria das vezes, não. Mas tem alguns momentos que a gente precisa? Sim, esse pode ser um momento. E aí, a minha orientação é que vocês busquem opções mais baratas para que, na hora que entrar essa parcela, começar a girar essa parcela, você tenha algo muito menor que não vai influenciar tanto o seu fluxo de caixa mensal. Tá? E outra dica que eu recomendo a todos, quem já tem um financiamento, por exemplo, de imóvel em andamento, é possível você fazer a portabilidade. Igual a gente faz do chip do celular, trocar da TIM para Claro, da TIM para Vivo, por exemplo, a gente pode fazer isso com a nossa dívida. Então, por exemplo, tenho meu financiamento no Santander, eu pago lá 10% ao ano de juros. E aí eu consigo uma proposta de Itaú, por exemplo, que
está me cobrando 8,5% ao ano de juros. O que eu posso fazer? Transferir minha dívida daqui para cá. O que vai acontecer isso? Reduzir muitas vezes a parcela que você paga e reduzir no final um bom valor que você economiza por baixar os juros. Tá? Então, são medidas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, comentar com familiares e amigos para que eles façam, porque hoje as condições por conta da quarentena, da pandemia, estão sendo bem facilitadas nesse momento. Tá? Como eu falei, né, eu dei um exemplo aqui do parcelamento da fatura, por exemplo, pessoa que não conseguiu pagar o cartão. Eu vou pagar 12% ao mês de juros. Às vezes vale a pena você trocar, por exemplo, tá? Não estou falando para fazer isso, mas por exemplo, depende do caso, por um empréstimo com garantia de juros de 1%, 1,5% ao mês. Você reduz muito o valor e o tamanho da sua dívida. No final, você consegue reduzir os juros, reduzir as parcelas e em alguns casos ainda ter um fôlego. Tá? Tiago, só que eu estou numa situação que eu consigo pagar tranquilamente o meu financiamento. O que você recomenda? Se eu pudesse te recomendar, eu falaria para você tentar a pausa desse financiamento mesmo assim. Por quê? Você tem uma possibilidade de jogar 2 parcelas lá para frente para o seu financiamento que, na média de 30 anos aí de financiamento, não vai te influenciar muito. E você pode 2 meses, por exemplo, fazer um caixa. Pegar ao invés daquele valor que você estava pagando de parcela, você guardar como um caixa. Porque se isso se estender ou se isso piorar de alguma forma, você conseguiu fazer um fôlego, ter um caixa mais para frente para começar. Então, mesmo se você consegue pagar, eu recomendo fazer essa pausa. Tá? Outros pontos, né? Isso está acontecendo muito e já tivemos alguns clientes que conseguiram, tá? Aqui só meus foram 3 ou 4 clientes que conseguiram, autônomos. Está liberado o auxílio emergencial, acho que todo mundo já sabe, né, que isso está acontecendo. Funciona bem e tem dado muitas ajudas. Então, lógico que não é uma solução única. Só o auxílio pelo auxílio, ele não vai fazer tanto sentido. Mas a ideia é que o auxílio, mas reduzindo gastos, tentando jogar sua dívida mais para frente ou trocando a dívida, tudo isso faça uma combinação de ferramentas que vão te ajudar nesse momento. É claro que você precisa se encaixar em algumas regras do governo para conseguir o auxílio, tá? Um percentual de renda, um volume de renda um pouco menor, né, na faixa de R$ 2.000 por mês para baixo, ser autônomo, ter uma MEI, enfim, são vários critérios, mas isso tem funcionado muito bem e as pessoas têm conseguido um bom respiro neste momento também. Tá? Outras soluções para quem é empresário, por exemplo, o Banco do Povo, ele é um banco estadual aqui do estado de São Paulo, tá? Ele está disponibilizando linhas de crédito muito interessantes para apoiar o empreendedor paulista. Tá? Desculpa, não estão aqui as taxas, mas a ideia é que esse banco ele tem oferecido capital de giro para as empresas conseguirem sobreviver nesse período, pagar os salários dos funcionários com taxas muito atrativas, na faixa aí de 5% ao ano de juros. Isso é muito baixo. Tá? Então, esse banco também pode ser procurado. Ele tem dado boas ferramentas para empresários aí que querem auxílio para pagamento de salário, enfim, de contas. Tá? E não só isso, o governo também anunciou algumas linhas, né? Por exemplo, essa de 40 bilhões para financiar o salário do trabalhador de pequenas e médias empresas. Então, aquelas que faturam entre 360 mil e 10 milhões por ano, você consegue destinar esse dinheiro para auxiliar no pagamento dos seus funcionários, da folha de pagamento. A empresa tem 6 meses de carência para pagar e 36 meses para pagar esse empréstimo, com juros de 3,75 ao ano, também bem baixo. Então, esse combinado, seja você um autônomo, seja você CLT, funcionário público, esse combinado de ferramentas está no mercado para conseguir auxiliar a gente a sair desse momento difícil. Tá? Então, são todas essas medidas que o pessoal tem tomado. Tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esses tópicos de dívidas, etc. Fiquem à vontade
para habilitar o microfone de vocês. Deixa eu liberar aqui. Quem quiser, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Se quiser fazer no chat. Eu queria já até fazer um comentário, Thiago, Vamos lá. que essas medidas que você deu, inclusive, para quem está assistindo aqui que for CLT, pode levar para o empresário. Afinal de contas, ele pensa que não tem saída, pode resolver ou queimar um capital, né, com uma taxa diferente, ou dispensar pessoas, quando existe, então, recurso para ele ter. Ou seja, mesmo eu organizando minha finança pessoal, eu posso contribuir com o empresário para fazer alguma coisa além, né? Com certeza. E compartilhar isso com o patrão, né? Compartilhar isso com o dono da empresa. Isso, de fato, deve ser feito, né, Adriano, na verdade. Porque às vezes a pessoa não sabe que tem essa saída. Então, são boas opções. Giovana. Oi, Thiago, tudo bem? Eu tô aqui com meu pai e ele não quer aparecer, tá, gente? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom, Adriano? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso que você falou do auxílio do governo na questão do banco relativo às empresas que faturam acima de 360 mil, nós conseguimos incluir, porque fala-se de auxílio à folha. Isso. Você consegue incluir nisso aí também os benefícios? Os gastos que você tem, os custos com os benefícios, como seguro-saúde, auxílio ticket, auxílio alimentação, esses custos todos? Até a última informação que eu tenho sobre esse auxílio, não, tá? Exclusivo para pagamento de salários, sem benefícios, tá? Não sei se houve alguma flexibilização nesse sentido, do momento em que começou esse financiamento para frente, mas até onde eu sei, só pagamento de salários, tá? A não sei que teve alguma flexibilização. Tá. Exclusivamente para isso. Entendi. Acho que a Fátima tem uma pergunta, né, Fátima? Obrigado. Imagina, obrigado você. Quer comentar, Fátima? Fátima. Se quiser ligar o microfone, Fátima, senão eu leio aqui no chat. Bom, vamos lá. Então, ela pergunta qual o melhor banco ou instituição para fazer o empréstimo. Isso, Fátima, ele vai variar muito conforme uma medida que a gente tem no Brasil hoje, que se chama SCORE. Tá? Deixa eu mandar aqui no chat. Aqui, que é o SCORE. O que acontece? Pensa assim, o SCORE ele é uma medida que vai de 0 a 1000 e ela vai avaliar financeiramente como aquela pessoa tem o histórico dela, se ela atrasa a conta, se não atrasa, se é um bom pagador, se já teve alguma dívida no passado. Então, de 0 a 1000, sendo 0 o pior número, 1000 o melhor. Então, o que vai variar, tá, Fátima? Primeiro, o score da pessoa. Se o score for alto, ele consegue melhores taxas mais baixas. Tá? Isso é o primeiro ponto. Tá? E o outro ponto que eu recomendo a você. Empréstimo é uma briga muito grande e um leilão muito grande sempre. Então, se você consegue uma proposta, por exemplo, num banco grande, o Itaú da vida, é sempre importante você levar para outras instituições. Por quê? Eles brigam sempre para tentar baixar ao máximo para conseguir fazer aquele empréstimo. Tá? Mas para recomendar algumas opções para você, tá? Bancos digitais, por exemplo, um Banco Inter tem feito empréstimos de forma bem barata. Financeiras, por exemplo, Creditas, Finanzero, eles têm conseguido taxas muito boas. O ponto é, como o banco ele tem uma grande margem de negociação, se você chegar com uma proposta desses bancos digitais ou financeiras, por exemplo, provavelmente eles vão bater essa taxa. Então, a recomendação sempre tenta buscar 2 ou 3 diferentes e comparar. Não dá para eu responder para você, essa é a melhor. Vai depender de alguns fatores. Tá? Legal, Thiago. Tem mais 2 perguntas, vou anunciar para você aqui. Vamos lá. Então tá, Ana Carolina e depois então a Sandra. Ana Carolina diz assim, boa noite, Thiago, tudo bem?
Carol, aqui eu vi algumas notícias sobre o governo liberar o FGTS em junho. Sou CLT e gostaria de algumas dicas se realmente foi feita a liberação. Ok. Ana, a gente está de olho nessa notícia. Nada certo ainda. Existe um projeto, estão discutindo isso, tá? Mas ainda não tem nada certo. Estamos de olho porque isso com certeza vai ajudar bastante, tá? E são projetos que já estão em discussão na Câmara, no Senado mesmo, para passar isso sobre o FGTS, mas ainda sem notícia firme nenhuma. Isso vai ajudar para mim também na questão das vendas. Com certeza. E a Sandra Santos, né? Boa noite, Sandra. Ela diz assim, boa noite, até onde eu sei também o financiamento da folha tem que ser feito direto no sistema da folha do banco e o valor cai na conta da empresa, mas automaticamente já vai para a conta dos colaboradores. É isso mesmo? Sandra, a informação que você tem é a mesma que eu tenho, tá? Que de fato ele já vai direto para a conta da empresa e para a conta dos colaboradores, tá? É por isso que essa parte dos benefícios, ela até o momento não entra, tá? Então por isso que eu tenho a mesma informação que você. Bacana. Ok. Vamos lá então. Tem um pessoal com a mão levantada, Daniel e Estevam, fiquem à vontade, pode perguntar. Boa noite, Thiago. Tudo bem, Tudo Daniel? bem aí? Opa, cruzou. Quem que fala primeiro aí? Pode ir o Daniel. Vamos lá, Daniel. Ô, Thiago, a academia que eu trabalho, ela fez uma suspensão por contrato. Uhum. E aí eu queria entender isso melhor. Eu sei que a academia paga 30%, o governo 70%. Há algum desconto a mais? A gente recebe o valor integral, não recebe, sabe dizer? Se não ocorreu nenhuma redução salarial e se é só o governo financiando isso, tá? Ele financiando uma parte, não é para ocorrer redução salarial, tá, Daniel? A ideia é que se o salário foi mantido, o governo vai manter uma parte e a academia vai manter outra. Então, vai ser mantido o seu integral. A não ser que houve algum acordo, alguma negociação da empresa com vocês para reduzir esse salário. Tá, Tá? beleza. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Estevam, fique à vontade. Boa noite a todos. Tiago, meu amigo Adriano, Pedro Pão. Bom te ver aí, Estevam. Igualmente, tudo bem? Como você pode ver, eu deixei minha barba crescer desde o início do confinamento. Só vou tirar quando acabar o confinamento. E muito bom te ver, Adriano. Saudades de você, das suas aulas, muito bom. A minha pergunta ao Tiago é o seguinte: quando saiu essa facilidade que o governo concedeu às empresas de financiar até 2 salários mínimos na folha de pagamento de cada funcionário, inicialmente eu vi nisso uma pegadinha, porque você tinha duas situações. Primeiro, é que você teria um período curto, talvez de 2 meses, mas você teria uma carência de 6 meses e 36 meses para pagar a juros de 3,75. Inclusive, o banco me procurou dizendo que tinha isso disponível, mas eu hesitei, porque como era o primeiro mês, eu achei melhor esperar os acontecimentos para depois tomar alguma decisão. Mesmo porque eu acredito que eu acho que eu teria atrelado um compromisso numa eventual demissão de funcionários, eu não poderia fazê-lo por um período X. E uma outra dúvida que ficou, eu não me lembro se isso foi corrigido, é que isso teria que ser feito, aliás, desculpe, eu poderia reduzir o salário até 20% ou 25% do funcionário, desde que o sindicato pudesse anuir, participar. Depois eu soube que o STF mudou alguma coisa, o próprio governo mudou, mas eu não acompanhei mais isso. Então, são essas duas questões, Thiago, eu gostaria que você me desse alguma luz a respeito. Ok, vamos lá, Estevam. Sua primeira pergunta, tá? Eu acho que muita gente pensou nisso, né? Falou, putz, isso me parece uma pegadinha, me parece algo que não faz sentido. Isso vai variar muito de empreendedor para empreendedor, de empresário para empresário, porque se a pessoa ela tem um capital de giro que ela consegue se manter, eu provavelmente não recomendaria fazer isso, tá? Se a pessoa tem um bom capital de giro. Agora,
É um empresário que está numa situação mais apertada, aí eu falaria para fazer até para evitar problemas futuros, que são 2 meses aí de folga, né? Tem até a questão do FGTS, do recolhimento, que eu não coloquei aqui, que você também pode jogar uma carência para frente, enfim, tá? Sobre demissão, sim, tem isso na norma, tá? Não vou conseguir te falar exatamente o período de meses, mas tem isso. Para emprestar dinheiro, você não pode demitir aquele trabalhador por um certo tempo, tá? Não consigo te precisar exatamente os meses agora, tá? A dúvida estava entre 2 ou 6 meses, né? Uma dúvida sobre isso. Mas é uma questão de procurar a legislação e atualizar. Exato. E a sua outra pergunta foi sobre a parte da negociação com o sindicato, né, para essa redução. Estevam, isso não é minha especialidade, tá? Então eu prefiro não responder para você nesse momento, porque posso te falar alguma coisa errada. Eu sei que sim, os sindicatos precisavam ser envolvidos e essa é a última informação que eu tenho. Se mudou, eu não fiquei sabendo, tá? Então prefiro não te responder para não te passar a informação errada, mas até o momento onde eu sei, o sindicato sim precisava ser envolvido. Não, perfeito. A outra também que o governo ofereceu é de você não pagar os impostos referentes a faturamento nos meses de abril, maio e junho, jogando para outubro, novembro e dezembro. Exato. Isso também eu declinei por conta de que você vai ter novembro e dezembro, legalmente você tem que pagar 50% do 13º nos meses de novembro e dezembro. Então, você sobrecarregaria, além de pagar o mês que você adiou, mas o próprio mês e mais o 13º. Isso também tornou-se vamos dizer, uma armadilha, pelo menos na minha opinião, né? Independente da boa vontade do governo, que eu acho ótimo, pelo menos ele se movimentou, mas do ponto de vista de empresário, isso não seria uma boa alternativa. Estevam, eu concordo com você. Isso é um dos pontos que eu falo nesses finalmente aqui para todo mundo. Quando você vai fazer essa pausa no financiamento ou deixar de pagar os impostos desses próximos 3 meses e jogar para frente, o cuidado que vocês têm que ter, e que o Estevam já bem comentou agora, é para não deixar isso encavalar lá na frente, porque depois vão vir duas contas, né? O financiamento nem tanto, depende da instituição. Depende da instituição, está jogando só 2 parcelas lá para frente e aí não vai encavalar. Então, acrescentando 2 meses. Mas no caso dos impostos, como você comentou como empresário, eles sim vão encavalar. Então, tem que ficar muito atento. Beleza, pode te dar um fôlego agora, mas lá na frente você tem que lembrar que você vai pagar 2 contas. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Estevam. Obrigado a você. Tiago, muito bom. nós temos ainda 2 perguntas, mas eu queria sugerir o seguinte, que você deixasse Vamos. um contato, aí o pessoal pode enviar para você e você fazer a resposta. Combinado. Porque, as dúvidas vão surgindo. Então tem aí a Tiago Maran W1 e o telefone. Perfeito. Aí fica mais fácil. Combinado. Muito obrigado, Adriano. Vamos seguir então. Evandro, estou à disposição, só me mandar um WhatsApp, a gente bate um papo. Bom, de um outro lado, a crise traz excelentes oportunidades também, né? Por exemplo, na parte de investimentos. Então, para aquela pessoa que tem um fôlego, tem um saldo e está disposta a aproveitar esse momento e, lógico, aceitar um pouquinho mais de volatilidade, aceitar um pouquinho mais de risco, a gente tem um mercado que está excelente para nós fazermos investimentos, que é o mercado de ações, por exemplo, tá? Então, eu até trouxe um gráfico bem bacana aqui. Para quem estava investindo, não era, mas para quem começou agora, é um gráfico muito bom, que mostra a nossa bolsa de valores, né? Então, a gente estava vendo notícias em dezembro, janeiro, falando que a bolsa estava batendo máxima histórica, 120 mil pontos, estava vindo nessa linha, até que chegou aqui no dia 23 de março, foi uma queda muito brusca, né? Percebam, quase 50% aí de queda na nossa bolsa. Só que para quem tem fôlego, para quem tem caixa, para quem a situação financeira ficou muito similar ou mantida de antes da pandemia e nesse momento, é uma excelente oportunidade para se aproveitar. Nós temos hoje ações sendo negociadas em bolsa com preços que elas tinham há 3, 4 anos atrás.
tem ações sendo negociadas com valores às vezes menores do que o patrimônio que elas têm, ou seja, tá com desconto imenso. É como se você chegar lá na loja em janeiro e dezembro, normalmente é janeiro, né? Troca de coleção, se for numa loja de roupa, está tudo em liquidação. O mercado de ações está muito parecido com isso. Isso também faz sentido para esse momento, para quem está disposto e tem capital para isso, tem capital para arrojar. Tá? Não é para todo mundo, mas é uma recomendação que fica. Então, preste atenção nessas oportunidades, elas estão muito boas neste momento. Tá? Agora, se você já é mais conservador, se você tende a não gostar muito de risco, de olhar lá, pô, apliquei R$ 1.000 e amanhã está 800, se você não tem estômago para isso, qual que é a minha recomendação? É que vocês façam caixa, vocês juntem, reservem dinheiro se estiverem conseguindo nesse momento, coloquem investimentos mais seguros e aguarda a volatilidade passar, porque o mercado ele está muito doido. Um dia abre em 5%, outro dia fecha mais 4%. O mercado ele está muito volátil, subindo e descendo todos os dias. Então, para quem não tem essa tranquilidade em fazer isso, guardem, deixem investimentos mais seguros. A hora que essa turbulência passar, você pode muito bem fazer o investimento. Tá? E agora eu vou falar para vocês o momento pós-crise, o que eu recomendo, tá? Acabou essa quarentena, acabou o isolamento social, de imediato, o que as pessoas precisam fazer? Eu falo que muita gente vai se arrepender de não ter começado antes, mas muita gente também vai aprender, falar, pô, daqui para frente eu preciso fazer diferente. Então, de novo, a recomendação, e eu vou tocar nela a todo momento, porque 90% dos clientes hoje que chegam lá com a gente não tem ideia de como estão os gastos. Então, liste os seus gastos, entenda o que é um gasto fixo, que são aqueles que têm uma data, né, um aluguel, um financiamento, luz, água, etc., internet. Entenda onde está indo o seu dinheiro nos gastos variáveis e quanto está indo para a parte de supermercado, de lazer, comer fora, restaurantes, enfim. Entenda e liste os seus gastos para você começar a entender como vai a sua vida financeira. Tá? Feito isso, a minha recomendação é que vocês usem aplicativos ou planilhas para controlar um fluxo de caixa pessoal. O que significa isso? É avaliar, pô, então eu ganho, nesse exemplo aqui, 6.000, estou gastando 6.000 só de gasto fixo, está muito alto, preciso baixar. Então, aqui em março eu ganho 6, gastei 4 de fixo, gastei 3.200 aqui de variáveis, fico negativo no mês. Então, ter e controlar o seu fluxo de caixa pessoal ele é essencial para que você tenha a previsão do em que mês que eu vou conseguir guardar, fazendo de que forma eu vou conseguir guardar. A previsão ela é importante, por isso que está aqui acompanhar também o seu fluxo de caixa. Tá? Entendeu isso? Para você, depois de entender seus gastos, jogar na sua planilha, no seu aplicativo, no seu caderno, que seja, eu recomendo que você mantenha sempre essa proporção. Tá? É o que a gente chama de 50, 30, 20. No máximo 50% para gastos fixos. Então, tudo aquilo que for parcela, contas que sempre vem no mês, você fixe no máximo 50%. No mínimo 20% para investir, para acumular dinheiro. São investimentos que você coloca 100, 200, 300, ele vai acumulando. Tá? E, no máximo, 30% em gastos variáveis. Então, 50, 30, 20. A regra no final do dia é que vocês aprendam a viver com 80% do que ganham. Você pode entender dessa forma também. Então, do que eu ganho, 20% já sai. 20% eu nem conto com esse dinheiro. E aí eu gasto os outros 80% com contas, etc., com o meu dia a dia. Mantendo esse princípio dos 50, 30, 20 e investindo, acumulando dinheiro, você vai conseguir fazer algumas coisas com ele, já vou explicar mais para frente. Tá? E uma outra dica, sempre falo ela em palestras e sempre vou falar, concentrar ao máximo as saídas de dinheiro. Acho que tanto na empresa quanto na sua vida pessoal, concentrar ao máximo essas saídas. Isso porque se você tem 3, 4, 5 saídas de dinheiro diferentes, o seu controle precisa ser muito apurado. E eu vejo muitas, até falei com o Adriano hoje um caso de tarde, né, Adriano, que a pessoa controla pelo
pelo saldo do banco, né? É. E isso não é um controle apurado, é bem complexo isso, né? Então, a recomendação é que vocês tentem ao máximo cortar as saídas de dinheiro para centralizar e ficar mais fácil o controle desses gastos e das suas entradas também. Tá? Principalmente, dificilmente eu recomendo usar dinheiro, só em alguns casos específicos, porque o dinheiro não deixa rastro, e muito cuidado com o cartão de crédito, que é muito gostoso você passar o cartão, ele nem sai o dinheiro lá e o produto chega para você, é maravilhoso. Mas depois vem a fatura e aí vai ser difícil para vocês pagarem. Tá? Então, principal recomendação agora de como minimizar esses problemas, tá? Como me blindar. Se eu estou num momento de desemprego ou não tenho um faturamento, a ferramenta que vai me ajudar para isso é a famosa reserva de emergência, ou para empresas o capital de giro. Tá? Então, ter uma reserva de emergência, um capital de giro, para a vida pessoal, dependendo do caso, de 3 a 6 meses, pelo menos o seu custo de vida. Se a pessoa for autônoma ou tiver uma empresa, pelo menos 6 meses. Tá? Pelo menos 6 meses é o ideal para que você tenha essa condição mais tranquila financeira de, por exemplo, um momento como esse de pandemia, você se sustentar por 6 meses. É para isso que existe a reserva de emergência. Muita gente não tinha, muita gente vai ter que contrair empréstimos agora para conseguir aliviar as contas. A reserva serve para isso. Ela é extremamente importante no planejamento. E você pode usar opções como o Nubank, por exemplo, o próprio Tesouro Selic. Eu sempre deixo a poupança aqui, mas eu não recomendo, tá? Mas para vocês entenderem que esse dinheiro tem que ser de fácil acesso para você. Tem que conseguir pegar rápido, se precisar. Tá? Para problemas de saúde, é sempre recomendado o plano de saúde, principalmente nesse momento, né, se a gente precisar do sistema de saúde. O plano de saúde tende a ser um atendimento mais rápido, tá? Mas neste momento de pandemia, todos os hospitais vão encher, enfim, isso vai acontecer. Mas a minha recomendação é que vocês procurem boas opções com bom custo-benefício. Por exemplo, se você tem uma MEI ou uma empresa, o plano de saúde ele sai muito mais barato na pessoa jurídica. Compensa muito mais. Às vezes um plano igual, 100, 200 reais de diferença. Então, procurem isso também. Se você já tem a sua empresa, faça essa migração de plano para essas opções de pessoa jurídica. Tá? Acidentes. Hoje recebi uma infeliz ligação de uma cliente, infelizmente, nesse momento, mas ela é cabeleireira, quebrou a mão e o cotovelo. Caiu hoje de manhã, enfim, fazendo faxina em casa. E nesse momento de pandemia, que ela estava conseguindo trabalhar já mais ou menos, ela vai ficar zerada de trabalho por conta de um acidente. Por isso a gente sempre recomenda o seguro de acidentes pessoais focados na invalidez. Se você não puder mais trabalhar, tem esse seguro, porque essa invalidez pode ser permanente ou temporária. Faça a sua avaliação de risco para qual faz mais sentido para você, mas é muito importante. E se você tem filhos ou dependentes do seu dinheiro, nossa recomendação também é o seguro de vida. A maioria das seguradoras estão cobrindo em casos de corona. Tá? Não é normal isso, mas a maioria está cobrindo em casos de corona. Então, também recomendo para quem tem filhos ou pessoas que dependem da sua renda exclusivamente. Tá? Bom, falei um pouquinho mais rápido agora para liberar para o Adriano. No final do dia, pessoal, a nossa intenção como um planejamento financeiro, como uma consultoria financeira, é enxergar a sua vida de forma mais estratégica. Tá? O que eu falo? É descer da árvore e enxergar a floresta de cima. Porque cada instituição, o banco, a seguradora, eles olham a árvore deles. A nossa intenção é olhar a floresta de cima. Enxergar a sua vida financeira como um todo. E avaliar quais os riscos, quais os pontos positivos e te propor soluções. Tá? Me coloco à disposição, meu número, meu e-mail estão aí, eu mandei mensagem acho que para a maioria. Fiquem à vontade para perguntar, estou disponível, principalmente nesse momento que eu sei que existem várias dúvidas e eu, de novo, quero me colocar à disposição. Quem quiser fazer um momento desse de palestra, enfim, na sua empresa, fique à vontade, a gente faz, dá outras dicas
também, tá? Adriano, da minha parte era isso. Legal, Thiago. Tem uma pergunta aqui querendo saber se vai ser disponibilizada a apresentação. Do meu caso, eu posso disponibilizar. Então, nós dois. Perfeito. Vai ser tranquilo. Já está respondida aqui. Legal, a gente disponibiliza assim. Bom, pessoal, algumas dicas que eu dei para vocês. Agora eu vou liberar você como anfitrião, Adriano, e aí você fique à vontade para fazer o seu bate-papo. Tá bom. Muito obrigado, Thiago. Parabéns, viu? Imagina. A apresentação. Trouxe informações muito interessantes para nós aqui. Coisas que nós podemos usar para o nosso caso, para os clientes, parceiros. Muito legal. Parabéns. Legal. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha tela também, né, para fazer a apresentação. Nós vamos falar sobre vendas, né? Só queria esclarecer que não se trata daquela venda transacional, como fazer a negociação no balcão, que desconto eu dou. O que eu quero comentar com vocês é como nos preparar para tornar nossa oferta, seja de serviço ou de produto, tão atraente que o cliente considere uma oferta irresistível e queira comprar. Essa é a nossa ideia. Então, vou falar um pouquinho, brevemente, do que nós fazemos, para que vocês saibam de onde eu tirei essas ideias. Bem rapidamente, né, eu sou da Procter, desenvolvimento gerencial, há 18 anos trabalhando como consultor. Nós temos aí vários experts trabalhando conosco. Essencialmente, o nosso assunto é relacionado a vendas e eu trabalho como mentor de vendas de várias empresas. Para vocês terem uma ideia que tem algumas dessas empresas, em 18 anos foram mais de 450 empresas em ramos muito diferentes. Serviços, produtos, tem marcas muito conhecidas, algumas nem tanto, empresas em crescimento, outras já bem grandes. E a gente começa a observar que há uma essência no processo de vendas, quaisquer que sejam essas empresas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Especialmente como vender na quarentena e como se preparar para o novo normal. Que parece que virou moda essa história de todo mundo dizer: as coisas vão mudar, as coisas mudam desde sempre, né? Agora, como será essa mudança daqui a pouco? Ninguém sabe exatamente como a mudança acontecerá. Eu estou escrevendo um livro a respeito disso, que eu devo concluir agora no domingo, é um e-book, e precisa ser, porque na velocidade das coisas não dá para imprimir isso, tem que ser alguma coisa bem digital hoje em dia. E eu tenho pesquisado muito no mundo todo. Ninguém tem uma resposta sobre como será o período pós-quarentena, mas há alguns pontos que a maioria das análises econômicas e mercadológicas tem em comum. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, vamos lá. Algumas mudanças importantes. Se a gente for pensar bem, tem mudanças que nós sabemos que vão acontecer. Então, algumas mudanças importantes eu vou listar para vocês. E depois, numa segunda fase, eu vou comentar como essas mudanças podem ser tratadas por nós. O que nós podemos fazer em relação a elas? Então, vamos lá. Primeiro, menor capacidade de compra de alguns setores desaquecidos. Isso vai acontecer. Nós temos setores que estão muito, muito fortes na economia, setor de saúde, as vendas de e-commerce estão com grande volume em vários quesitos. A área da saúde tem sido demandada exaustivamente. Áreas como segurança, seguros, consultoria financeira, né, como o caso do Thiago aí, porque a gente precisa dessa informação, precisa desses conselhos. Enfim, há uma grande quantidade de setores em franco aquecimento. Por outro lado, há aqueles que terão menor capacidade de compra, né? São setores não essenciais muitas vezes. Por exemplo, eu tenho um cliente que é uma multinacional na área de produtos para alimentos para pets, para cães e gatos. Eles estão em franca produção. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque, não sei se vocês sabem, mas a alimentação dos pets é de um setor essencial. É considerado como alimentação humana também. Então, essa cadeia onde os setores estão aquecidos,
leva consigo vários prestadores de serviços e várias empresas que vendem para eles também se tornarem aquecidos. Então, nessa situação de pós-quarentena, nós teremos setores bastante aquecidos e outros com menor capacidade de compra. As compras que eram realizadas por conveniência, agora são compras comparadas. O que é isso? Se antes, para você comprar uma garrafinha de água, nem pensava no preço, hoje não. Hoje você vai a uma loja de conveniência e começa a observar se uma é mais barata que a outra. Claro, existe a classe social que não pensa nisso, mas a grande maioria começa a fazer as compras que eram por conveniência de forma comparada, até seguindo orientações como a do Tiago, de observar os seus custos, fazer comparações e usar melhor o dinheiro. Então, é natural. É preciso se acostumar com a margem de lucro menor. Aí não é uma má notícia, é simplesmente uma notícia. Se antes alguém tinha um ticket no restaurante de R$150 por pessoa, ou no cabeleireiro, ou como personal, nós temos aqui profissionais que são autônomos, como personal aqui, personal trainer. O valor hora que eu cobrava antes, eu não vou conseguir cobrar agora. E não é porque meu trabalho tem valor menor, é porque o mercado não consegue pagar mais. Então, haverá necessidade de consumo, mas eu preciso reduzir esse preço. Ocorre que para eu reduzir o preço e manter algum lucro que sustente o meu negócio, eu preciso reduzir custos. E aí entram as recomendações do Tiago. Então, nessas situações que nós teremos agora, os preços tendem a baixar, as nossas margens de lucro serão menores, mas continuarão existindo. Outra situação, a ordem de prioridade das compras vai mudar. Nós atendemos a Sky, treinando a equipe de vendas no Brasil inteiro, já há uns 7 anos. Há uns 3 anos, TV por assinatura ocupava a 18ª posição na ordem de prioridade de compras da família classe A. Como é que será agora? Qual será a ordem dessa prioridade? Será que está realmente na 18ª? Seguindo as orientações que o próprio Tiago comentou conosco, os custos variáveis e os custos fixos têm que ser repensados. Então, esse aqui é um exemplo. A ordem da prioridade pode mudar. Outra coisa, os clientes vão buscar maior prazo de pagamento e crédito. Se o que você vende tem um determinado preço que torna inacessível ao seu cliente, pode ser que fazendo uma mudança na forma de pagamento, ele consiga comprar. Pode ser que, ao invés de você cobrar em 2 ou 3 vezes, faça isso em 10 vezes. Claro que existe um juro aí, uma questão financeira a ser considerada, mas isso torna acessível. Então, os clientes vão buscar. Se você trabalha sem utilizar maquininha de cartão de crédito, comece a repensar. A maioria vai usar o crédito no cartão. A maioria vai usar crédito no cartão, vai usar débito e, principalmente, meus amigos, pensem no seguinte, uma grande parte das pessoas não quer tocar no dinheiro físico por questão de situação de transmissão do vírus. Então, existe esse lado, seja cultural, seja de cuidado sanitário, de não se desejar tocar no dinheiro físico. Então, pense em facilitar a forma de pagamento do seu cliente. Outro ponto, os clientes querem correr menos riscos. Menos riscos de saúde, de serem mal atendidos, de não terem prazos cumpridos e etc. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a gente comece a encomendar refeições em um restaurante. Antes a gente frequentava o restaurante, agora a gente começa a encomendar as refeições. A questão que passa é a seguinte, será que lá no restaurante eles estão cumprindo à risca as regras necessárias para evitar o coronavírus? Então, se você quiser vender, sendo dono de um restaurante, você vai precisar mostrar que você cumpre com todas as exigências, não é? Que todas as exigências sanitárias estão atendidas. Então, você pode fazer um vídeo em relação a isso, pode se comunicar com o seu público, mostrando como você faz. Isso vale para a academia também, não é? Vale para o trabalho do personal, vale para qualquer outro atendimento que nós tenhamos de frente a frente com o nosso cliente. Eu preciso mostrar a ele que ele estará em segurança. Há uma grande parcela do mercado que não tem familiaridade com o mundo digital.
Meus amigos, essa é uma excelente oportunidade. Eu tenho pesquisado muito esse assunto. Há empresas ganhando muito com aquelas pessoas que não sabem usar direito um e-commerce, que não sabem usar direito sistemas de pagamentos que são mais complicados, como o PayPal e assim por diante. Um exemplo, a Via Varejo, que é uma holding que trata aí de mais de 1.000 lojas de varejo, como Ponto Frio, por exemplo, lançou em 4 dias uma forma incrível de atendimento, que eles chamam de venda com assessoria. Como é que funciona isso? Eles colocaram seus vendedores em casa, na situação de isolamento, como era preciso, só que esses vendedores têm o cadastro dos clientes que iam fisicamente às lojas de varejo. O que os vendedores fazem? Entram em contato via WhatsApp com cada um dos clientes cadastrados e começam a oferecer os produtos que, em geral, aqueles clientes costumavam procurar. E aí, esses clientes que são atendidos via WhatsApp têm todas as dúvidas esclarecidas, como fazer a compra, como escolher o modelo, enfim. Eu posso dizer a vocês que a Via Varejo saiu à frente e das vendas da loja, especialmente para aqueles clientes, eles conseguiram recuperar cerca de 30% só com essa atitude, mesmo com os vendedores em casa. Na situação pós-pandemia, eles vão continuar também com vendedores fazendo essa venda assistida. Então, se você quer vender mais, torne fácil a vida do seu cliente. Sabe aquela pessoa de mais idade que não conhece muito a tecnologia? Facilite a vida dela para ela comprar de você, qualquer que seja o produto ou serviço que você vende. Há uma grande parcela da população que necessita de equilíbrio emocional. Aqui tem outra oportunidade para a área da saúde emocional. As pessoas estão buscando isso, mais segurança, estão buscando menos ansiedade. Algumas não conseguem mais conviver com a ideia de isolamento. Então, uma boa parte da população precisa e vai buscar esse equilíbrio emocional com profissionais que sabem como conduzir isso. Setores envolvidos com aumento da autoestima serão procurados. Isso a gente já tem visto. Na Áustria, por exemplo, a gente vê lá umas notícias que são muito empolgantes. Por exemplo, a gente sabe que há pelo menos 3 semanas de agenda lotada dos salões de beleza lá na Áustria. Por que isso acontece? Porque é uma demanda reprimida com todo esse tempo, né, de isolamento, e agora eles não têm como atender toda essa demanda de uma vez. Se você quiser marcar algum atendimento da área de estética, vai precisar então de 3 semanas no caso da Áustria. Por que a Áustria é interessante? Porque eles estão um passo à frente da gente na curva da pandemia. Então é como fosse tentar enxergar o futuro, olhando para eles. E isso também não é novidade. Quando aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos, os meses seguintes foram meses em que a área de cosmético e estética venderam mais. As pessoas vão melhorar a sua autoestima. Então, essa é a situação que nós teremos aí pela frente. Muito bem. Eu elenquei aí 9 itens sobre o que deve acontecer. Agora eu vou sugerir a vocês como se preparar para esse novo normal, então. Vamos lá. Primeiro, reduzir custos é imperativo. O cliente não irá pagar por excessos. Planejamento financeiro, portanto... O cara ligou aqui e desligou o som. Oi? Desligou o som? Eu vi isso. Ô, Rogério, eu acredito que você está com o microfone ligado, cara. Se você puder desligar, por gentileza. Ok. Então, vamos lá. Preparando-se aí para o novo normal. Reduzir custos é imperativo. Não tem jeito. Se o cliente vai gastar menos, mas ele vai gastar, ele vai procurar custos menores para ele. O planejamento financeiro e tributário é mandatório. Segundo, presença online é fundamental em qualquer setor. Meus amigos, não existe mais lista telefônica. Se eu quiser procurar alguma coisa hoje, eu vou digitar isso no Google e outro sistema de busca até encontrar nas redes sociais. Então, lembrem, ter presença online não significa fazer campanhas incríveis de marketing. A ideia é simplesmente esteja lá, com o seu nome, com aquilo que você faz, com a especialidade que você domina. Seja você autônomo, seja você empresário. Porque a razão é a seguinte,
estando nas redes sociais, eu sei o seu nome, sei o nome da sua empresa, eu posso procurar por você e encontrar facilmente os meios de contato. Eu acho assim que há pessoas, empresários e autônomos que perdem a chance nesse momento de fazer negócios porque não são encontrados. Às vezes você tem um perfil nas redes sociais, mas não tem um número de contato. Hoje é fácil comprar um chip só para se dedicar, né, o chip ao lado profissional. Muito fácil isso. E pode usar as redes, LinkedIn para o caso profissional, né, Instagram, pode usar aí Facebook, Twitter, mas sempre deixe lá uma forma de te encontrar. Outra, aprenda o que não se ensina na escola. E eu tenho feito a lição de casa, porque eu também estou precisando aprender bastante a cada dia. Muito do que está disponível na web pode nos ensinar. É quase uma outra graduação. Muitos empresários dizem, isso não é comigo, isso daí não é mais para minha idade. Para com isso. Todo mundo vai precisar se alfabetizar no mundo digital. Preciso entender das redes sociais, preciso participar de uma reunião como essa aqui, preciso saber fazer uma live, preciso saber gravar um pequeno vídeo de orientação. Enfim, o analfabeto digital, que hoje em dia a gente pode chamar assim, vai ter prejuízos. Então, esteja atento. Importante aprender sobre o que é um e-commerce, marketplace, delivery, live, meeting, ou seja, é uma nova forma de conversar, né? Isso vai trazer mais resultados para você. Facilite a vida do cliente em qualquer situação. No processo de compra, sabe? Ele não pode ter 10 etapas para concluir uma compra. Tem que ser muito mais rápido que isso. Na forma de pagamento, aceita o cartão? Aceito. Pode ser boleto? Pode ser um depósito? Pode ser uma transferência? Pode ser. Vamos facilitar a vida desse cliente. Na forma de escolher o produto, às vezes, isso já foi comprovado na psicologia do consumidor, você colocar 10, 15 opções na frente do cliente piora o processo de escolha. Coloque 2 ou 3 que sejam as principais e deixe que ele faça a escolha. Né? E a forma de acessar você também, como eu disse, esteja presente online. O que mais? Prometeu, cumpra. Mas nem pense em deixar de cumprir o que prometeu ao cliente. Não há espaço para falhas. Horário, contato, entrega. Se você diz que sabe determinado assunto, então entregue realmente isso. Se você não fizer isso, vai perder clientes de forma inevitável. Então, prometeu, cumpra. Eu sei que vale para fora do novo normal, mas agora, quando a comparação entre as compras vai ser mais acirrada, é melhor que você mantenha isso. Prometeu, cumpra. Senso de urgência. Temos que ser rápidos. É incrível o grau de ansiedade que os clientes têm hoje, agravados pela situação de isolamento, e vão continuar a ter logo após. Eles querem respostas rápidas. A gente vê isso nas pesquisas. Há pessoas que vendem justamente porque são os primeiros a responder ao cliente. E eu não sei como, mesmo na situação econômica difícil, há aqueles que levam 3, 4 dias para dizer ao cliente, pois bem, o que você deseja? Então, se você receber um contato do cliente, esteja atento, responda rapidamente, procure saber o que ele quer e atue para fazer com que aconteça o processo de vendas. Redução de custos. Bom, essa redução de custos que eu proponho não é só uma redução do ponto de vista financeiro. É eliminar tudo que não adiciona valor ao seu produto final. Então, pode ser uma embalagem mais simples, pode ser eliminar um intermediário. Aí eu vendia para alguém que vendia ao cliente, procure fazer isso diretamente. Diminui a quantidade de itens no seu estoque. Atende sob encomenda ou sob demanda. Diminui suas despesas fixas, que não estão adicionando valor ao cliente. Por que eu preciso de um escritório tão caro, sendo que o cliente sequer virá ao meu escritório? Então, são coisas importantes para repensar. Inovação. Nós precisamos pintar o trem em movimento. Vamos ter que inovar enquanto entregamos o nosso produto ao cliente. Existem 2 caminhos que eu sugiro para a gente inovar. O primeiro deles, ouvir o cliente. O cliente praticamente nos diz, preciso de uma forma diferente de atendimento, preciso de uma forma diferente de pagamento. Vamos ouvir o que o cliente diz. No caso da Via Varejo, o cliente dizia, eu não sei fazer compras pela internet.
Quando eles resolveram isso, pareceu inovação, mas eles atenderam o que o cliente não conseguia fazer. Observe mercados diferentes do seu. Há uma gama de ideias que a gente pode extrair de mercados diferentes do nosso. Eu posso olhar para uma concessionária de veículos, analisar o que eles estão fazendo para vencer a crise e tentar adaptar isso ao meu negócio. Isso é uma coisa importante. Estabeleça um elo de confiança com o cliente. Na situação do novo normal, os clientes vão comprar naqueles que têm mais valor, que estão disponíveis, que são rápidos, que os atendem plenamente, que têm um preço competitivo e em quem eles possam confiar. Eu volto ao caso do restaurante, na situação de que, se eu não confio da forma como é produzida a refeição, não vou comprar dele. E assim vai para todos os outros tipos de serviço que eu vá consumir. Como é que eu estabeleço um elo de confiança com o cliente? Eu começo agora. Eu não espero chegar ao novo normal. Comece a entregar valor para o seu cliente desde já. Comece a dar orientações para ele. Se eu sou um personal, o que ele já pode fazer em casa sob orientação minha? Se eu sou um restaurante, se eu tenho um restaurante, o que eu posso fazer então para melhorar essa confiança? Posso fazer um vídeo, posso mostrar a ele como funciona. Se eu tenho uma consultoria, mostro casos de sucesso. Existem várias maneiras de estabelecer esse elo de confiança. As pessoas vão comprar onde se sentem seguras. Muito bem. Será que ela vai frequentar o seu espaço? Porque há situações em que não é imaginável delivery. Por exemplo, um consultório odontológico. É preciso que você vá até o consultório odontológico. E eles, pode ter certeza, os clientes vão preferir os locais onde se sentem mais seguros. Então, o que vai acontecer muitas vezes é que é preciso ter uma mudança arquitetônica no seu ambiente. Na verdade, espaços mais amplos ou número de pessoas menor no ambiente, mantendo as distâncias sociais indicadas. E fazer isso vai fazer com que os clientes se sintam mais seguros e, portanto, comprem de você. É óbvio que eu posso atender menos clientes nessa situação de mudança física. Entretanto, eu consigo manter o atendimento, embora num ritmo menor. Vamos ter que criar novas opções, vamos ter que criar novas ideias para voltar a um ritmo maior com o mesmo ambiente que temos hoje. Otimização. Preciso fazer mais com menos, em tudo agora. Menos tempo, menos investimento, menos espaço, menos burocracia. Nós precisamos disso tudo. Isso faz reduzir custos, melhora a margem e, além de que, é ecologicamente responsável. Quando eu otimizo alguma coisa, naturalmente o cliente percebe. Ele vai dizer coisas como: eu prefiro comprar dele porque ele é mais rápido, ou porque não tem enrolação, ou porque é mais barato, ou porque é muito prático, e assim vai. Otimizar é um fator agora de sobrevivência. Diversifique a sua atuação. Pois é, aqueles que têm apenas uma única área de atuação estão limitados, portanto, a um setor econômico. E isso pode ser bem complicado. Eu sugiro fazer um inventário das suas habilidades ou dos recursos que a sua empresa dispõe e pensar o que mais ela pode fazer além dos produtos ou serviços que faz hoje. Principalmente pensando em produtos ou serviços que sejam associados aos setores de economia em aquecimento. Será que há algo que eu faça hoje que possa atender esses setores? Se sim, é melhor caminhar também para esse rumo, dos setores da economia aquecida. E aí, como definir suas estratégias para isso? Eu vou contar para vocês, eu montei um e-book, ele assim tem um preço simbólico, eu conto lá sobre algumas maneiras práticas de fazer isso, porque não dá tempo nesse nosso período aqui tão curto. É um guia muito rápido, está lá na Amazon, se vocês quiserem saber mais, tem esse assunto lá. Ou se quiserem também entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui no chat o meu direcionamento. Se vocês digitarem nas redes sociais Adriano Pedro Bom, também vão me encontrar. E mais tarde vocês vão receber aí essa apresentação para facilitar o contato conosco, enfim, e todas as ideias que nós compartilhamos aqui. Tiago,
eu acho que esse aqui é o recado. Agora é contigo. Muito bom, Adriano. Show de bola, cara. Boas dicas. Me fez pensar bastante aqui, viu? Muito Obrigado. legal, cara. Muito legal as dicas. Pessoal, acho que agora a gente poderia abrir para alguns questionamentos, se isso for fazer sentido, para quem quiser ficar. Mas eu acredito que do conteúdo que nós tínhamos para entregar para vocês, tanto da área financeira quanto da área de vendas e se organizar para esse novo normal, como o Adriano comentou, serão importantíssimos, tá? Então, estamos à disposição. Ivone, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Tem 2 participantes que Não, ergueram. essas dicas são super boas, porque a gente acaba não pensando. Eu não sei, a Ana aí, que agora já reabriu lá o seu comércio, a sua clínica, eu fico pensando no que o que nos espera, né? Eu vejo que cada vez mais a gente tem que estar pronto e atender o cliente da melhor forma possível. O que ele pedir, a gente tem que fazer, porque a gente vai acabar perdendo ele se a gente não estiver pronto para atendê-lo. E mesmo na academia, a gente começou a fazer as aulas online agora, mas a gente não vai deixar de fazer isso, a gente vai colocar isso como um produto novo também. Então, às vezes na crise, a gente acaba se reinventando mesmo e entrando nessa nova era que eu acho que eu vejo assim muitos dos nossos professores falando, mas eu não sou bom com vídeo, né, Andressa? E algumas coisas assim, só que a gente tem que se reinventar e realmente fazer com que a coisa funcione, porque não vai ter jeito, não vai ter jeito. De uma maneira ou de outra, você vai ter que se expor e achar novas formas de entregar conteúdo mesmo. Estão me ouvindo? Estamos sim, Edu. Isso. Então, primeiramente, né, agradecer ao Thiago, ao Adriano aí, excelentes dicas aí, valeu super. Uma coisa que o Adriano comentou no começo também, que ele falou no caso meu, né, de muita gente aqui, personal. Eu, Adriano, tentei fazer com algumas pessoas isso. Ganhava X por você estar lá o tempo todo e tudo mais. Vamos tentar agora uma coisa online, por vídeo. Deram certo. É aquela coisa, você não recebe o que você estava recebendo, porém você não tem o gasto de você ir até lá, gasolina, às vezes almoçar fora. Algumas eu consegui fazer isso, né? Com aquele jeitinho, né? Como às vezes são alunos antigos, confia também no trabalho, mas é uma coisa delicada, né? Que você já não pode chegar aí ao mesmo tempo que você quer receber, mas daí vai mudar toda a forma de trabalho. Como que você pode ajustar isso? Então, assim, é passo a passo. Outras não deram certo, né? Eu tive exemplos de crianças também que não tem como, piscina e tudo mais, mas é uma forma de se reinventar, né? Pelo menos você não perde tudo, né? Eu acho que numa situação pós-pandemia, nem seja pós-pandemia, mas pós-quarentena, eventualmente você possa acessar em condomínios áreas que sejam livres, com as pessoas mantendo distância uma das outras e até fazer uma aula coletiva. Se você tiver uma forma de demarcar essas distâncias, cada um fica no seu lugar, você pode procurar um novo campo de trabalho aí, em que você mostra que a sua forma de atender respeita todas as regras necessárias para manter a saúde de todo mundo. E oferecer Sim. isso. Então, assim, olha, vamos fazer isso, eu vou até vocês para vocês não terem que se expor ao deslocamento, a gente mantém a distância, é uma aula diferente, eu adaptei um programa justamente para isso. Então, vocês vão estar no ambiente livre do seu condomínio, pode ser na quadra, pode ser no... Enfim, aí você conhece a questão técnica. Sim, sim. Não, até mesmo é aquela coisa, fora a parte física, a mental, né? Porque em muitos casos, assim, a pessoa entra em depressão, sei lá, pai de família, mãe, perdeu o emprego, e aí você vê a importância que você tem do lado físico e aquele lado mental de estar junto com a pessoa, ela poder desabafar, respeitando as normas, né? Você falou de segurança, é um caminho, né? É um caminho, é um caminho. Não, isso aí, excelente. Muito bem. Alguém tem uma outra questão, alguma pergunta?
E acho que essa parte mesmo de mostrar para o cliente que você está preparado para recebê-lo também achei uma dica muito legal, porque às vezes a gente fala, ele já sabe que a gente vai tomar os cuidados. Não, ele tem que ver quais são os cuidados e realmente confiar nisso e ver que a gente está preparado para agir de uma outra forma, né? Sim, isso é Sim. necessário. Para falar a verdade, isso é um pré-requisito. Eu diria que no médio prazo não vai nem colocar você à frente, vai deixar você competindo simplesmente. Quem não fizer isso, perde. Entendi. E, Adriana, até do lado que nem essa primeira impressão que você cumprimenta a pessoa, né? O jeito que você vai cumprimentar, você fala, opa, assim, tive que mudar, né? Opa, peraí, essa pessoa tá ligada, essa pessoa... Porque você fala, tem gente que não liga, pode dar a mão. Não, mas você, como um lado profissional, você tem que seguir de acordo com as recomendações de saúde, né? Até nas suas redes sociais. Se a pessoa olha nas suas redes e vê que você tem fotos sem tomar cuidado algum, como profissional, não vai confiar em você. E daí a sua parte teórica lá de conhecimento não vai nem ser mostrada, né? Não chega nem fazer parte da concorrência. A gente tem visto aí, recentemente, uma influenciadora que teve a infelicidade de fazer um evento lá que perdeu... Muitos patrocínios. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque a vida social está atrelada à sua vida profissional e agora mais ainda, que todo mundo está verificando isso. Então, não dá para correr o risco, né? É isso aí. Nós temos aí mais um tempinho. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Adriano, boa noite. Pois boa não, noite, Thiago, Ivone. Boa noite. Bom, cheguei no finalzinho aí, infelizmente, peço desculpa, mas só esse bate-papo no finalzinho que já está valendo a pena. Os comentários que o Adriano está fazendo aí, questão da preocupação com a imagem, né? Hoje a questão virtual, as redes sociais, né, a gente está muito exposto, então o profissional ele tem que estar muito, muito preocupado, né, com o que ele disponibiliza para as pessoas, né? Porque hoje a gente começa a fazer aí estabelecer um contato com o cliente, assim que você vira as costas, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai nas redes sociais ver de fato se aquilo que foi falado, né, se de fato ele se concretiza no seu comportamento fora daquele momento ali, né? Então, extremamente importante e estou alinhado com isso aí. Muito legal. Não, Maurício. Obrigado aí. Obrigado. Eu acho que a Juliana levantou a mão. Quem mais aqui? O Rogério Gomes? Sim, eu mesmo. Olá, Rogério. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O tema foi muito bom, maravilhoso, edificante. Assim, eu tenho uma dificuldade com o mercado que eu atuo, onde eu tenho procurado estar antenado a todas as propostas que você faz na questão de redes sociais, interações e tudo mais. A grande questão é que os empresários que eu atendo é que não estão nessa, desculpa a linguagem, essa vibe, né? Uhum. Eles não estão antenados. Eles ainda preservam muito a questão do atendimento presencial. Mesmo diante das situações que estão ocorrendo, tanto é que eu tenho trabalhado nesses últimos dias nessa questão do home office, né? Mas, infelizmente, eu não tenho obtido resultado. Qual que é o seu ramo, Rogério? Eu trabalho na área de comercialização de motopeças. Uhum. Pneus Michelin, Devorin, né? Uhum. Trabalho na Brudovan. Sei. Domênico que me indicou a palestra, eu estou aqui. Legal. Mediante a isso, como eu posso tentar reagir para trazê-los para essa situação? Uma vez que é uma resistência grande, não minha, mas deles. Uhum. Na verdade, para mim, isso tem sido um desafio. Quando você diz que eles querem sua presença, é para a apresentação de um produto, para fechar a negociação, para fazer alguma demonstração? É o processo de comercialização e fechamento de negócio. Uhum. Eles aceitam até você mandar a tabela de preço, tá? Mas eles dão atenção, mas o negócio da venda
só acontece você estando lá, mesmo com todas essas questões. Mesmo Entendeu? com todas Então, as questões. Eu entendo é, isso. Eu acho que tem setores com essa dificuldade, realmente. Eu acredito que você possa fazer um meio termo, Rogério. Uma sugestão é, tudo bem, eu vou até você, mas nas seguintes condições. Nós precisaríamos ter um distanciamento de X metros, numa área que seja de tal maneira, assim, 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 aí eu posso estar com você. Ou seja, você determinar como é o layout dessa situação. E dizer a ele que isso é importante, inclusive, para você preservar a própria saúde dele. Porque você visitando diversos clientes pode ser, inclusive, um vetor, né, de transmissão de um problema como esse. E é claro que a gente não quer expor nem a você, nem ninguém. Então, numa situação como essa, dizer, olha, até posso ir, guardadas as seguintes condições. Eu acho que isso pode conferir um meio termo. Se ele não tiver essa situação no ambiente dele, que você já conhece provavelmente, então você pode propor um lugar um pouquinho diferente ali próximo, mas sempre mantendo as condições de segurança que você considera importante. muito obrigado. É isso que eu tenho procurado fazer, né? Isso. Ele usando máscara, você também. Se ele não usa, sim, sempre. Se ele não usa, leva uma para ele. Isso, hoje, por exemplo, hoje eu ando no carro com 6 máscaras, né? Descartáveis. Leva um kitzinho. E álcool. Isso mesmo, Rogério. Um kitzinho seu. Ó, tá aqui um pequeno álcool gel com uma máscara. Isso aqui é um presentinho para você. Ó. É isso aí. Pode virar sua marca registrada. Mas é uma dificuldade. Tem razão. Eles estão até me chamando agora de Robocop. Me chamam então... Robocop, Bibicop, porque eu ando com aquela máscara de acrílico, né? E luvas, então... Mas é um novo desafio, né? Sim. Uma coisa nova. Mas você vai seguir, você vai ver. A Juliana, acho que está com a mão aqui levantada, e depois, então, Maurício. Juliana, você quer ter a palavra? Obrigado. Não, tudo bem. Então, tudo Eu bem. adorei a live aí, Adriano, como sempre, né? E estou fazendo minhas coisinhas aqui, mas eu estou escutando tudo. E obrigada, viu? Obrigada pelas dicas. Não, imagina. Tem aí o Maurício e também o Jorge, que deu um oizinho lá. Maurício, quer comentar? Na verdade, só para em linha com o que o Rogério, o questionamento do Rogério, né? Eu tenho, na minha área também existe essa dificuldade, né? Porque eu trabalho com seguro de vida, né? Você imagina uma pessoa convencer alguém que o seguro de vida é importante para ela, né? Isso de forma virtual, né? Mas a gente tem conseguido fazer evoluir o trabalho, né? E eventualmente tem uma pessoa ou outra que ainda solicita a presença, né? E o que você falou assim, olha, eu vou nessas condições, no primeiro momento, né, na condição, se você simplesmente se olhar como vendedor, parece que você está querendo impor uma regra para o cara que vai comprar que vai consumir o teu trabalho, né? Mas, por outro lado, isso demonstra muito profissionalismo, né? E o que eu tenho feito é justamente falar como eu, eventualmente, estou em contato com outras pessoas, então, para preservar a tua integridade, eu sugiro que seja dessa forma, pode ser, né? Para que eu não leve para você um problema e não que, de repente, não deixar claro que você está com medo de ter contato com ele e ele te passar alguma coisa, né? Então, coloco na condição para que eu mantenha, preserve a tua integridade física, né, de saúde. Quando eu atendo presencial, é dessa forma. Tudo bem para você? Tudo bem, beleza. E Bacana, aí Maurício. Tranquilo. Muito bom. Só para... Jorge? Quer comentar alguma coisa, Jorge? Você erguendo a mão aí. Olá, Adriano. Boa noite. Tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Quero agradecer pelo convite, né? E revê-lo também, as orientações do Tiago, a sua, sempre importante. Desde as vezes que nós estudamos junto, né? Você já com esse cuidado, né? Não é de agora, né? Que você fala a respeito disso, dessa forma de falar, de agir, de pensar. Então, quero dar meus parabéns a você, ao Tiago, né? E outros colaboradores aí. Cada um com sua experiência compartilhando nesse momento, né? De pandemia.
Obrigado, Jorge. O Jorge é músico de primeira linha, tem aí várias de música, inclusive escola de música, e deve estar fazendo muito atendimento. Hoje eu dou aula em duas instituições, né? Uma em Atibaia, a outra fica em outra cidade, mas também estou com os projetos de aula online também. Muito bem. Então, nativa aí. Obrigado, viu? Obrigado pelo prestígio da sua presença. Obrigado, Jorge. Obrigado. Uhum. Deixa eu ver. Tem aqui um comunicado do Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tendo em vista o aumento substancial que estamos tendo e que ainda teremos os negócios online, quais os grandes diferenciais que você avalia serem importantes para se destacarem? Tenho estudado marketing digital e tenho visto que quem conhece muito bem os mecanismos de divulgação, Google AdWords, né, patrocínios, tal, consegue vender muito mais. Como vai ficar a necessidade, qualidade? Ok, Marcelo, vamos lá. Na verdade, o que eu tenho visto? De fato, tem muita gente aparecendo nas redes sociais, fazendo muita propaganda, muita comunicação. É óbvio. Aí a gente tem dois cenários. Tem aqueles que frequentam esse meio e tem uma imensa maioria que não é tão fiel a esse meio. Que é o caso que a Via Varejo fez, fazendo a venda assistida para aqueles que não têm habilidade com o mundo digital. Então, tem uma imensa quantidade de pessoas que ainda não está lá. Para esses, a gente tem uma nova abordagem. Tem que entender de outra maneira. Para quem está no mundo digital, é preciso fazer as contas. Porque para você conseguir hoje, fazendo o investimento em Google e tudo mais, e ter um bom retorno, você vai notar, antigamente você conseguia uma margem muito boa com isso. Hoje, para conseguir os mesmos clientes, você tem que investir muito mais, porque a disputa pelo espaço na web está muito grande. Está muito grande. Então, o que eu diria? Aquelas redes que não são tão estruturadas digitalmente passam a funcionar muito bem. Ou seja, suas redes de referência, de networking, o mundo 3D aqui não digital tem seu papel também. As suas relações, aqueles que são seus clientes, ex-clientes, aqueles que são seus fornecedores, seus parceiros, devem ser seus vendedores. Se a gente considerar que todos esses que estão em contato conosco são nossos vendedores, a gente consegue seguir bem rápido para frente. Eu até diria o seguinte, fazendo aqui uma reflexão. Se todos aqueles que já foram clientes seus, até hoje não deixassem de ser clientes seus, como é que estaria seu faturamento? Não o seu, mas de forma geral. Então, existe assim, nós medimos muito o funil de vendas. Quantos aparecem na nossa frente, com quantos orçamentos a gente consegue caminhar, e dali quantos a gente fecha. Mas existe um funil, talvez, no sentido oposto, que é o quanto de clientes a gente perde. Nós não temos medida a taxa de evasão dos clientes. Claro, alguns negócios medem, como, por exemplo, escolas de inglês, academia, né? Vocês vão medindo aí a taxa TV por assinatura, mas a maioria não mede. Quantos clientes eu tenho perdido? Quantos deixaram de comprar? Então, Marcelo, existe essa briga forte no meio digital, mas eu acho que aqueles que conseguem, através dos caminhos não digitais, fortalecer sua estrutura, podem conseguir por mais tempo aí ser competitivos. E aí conseguem demonstrar a sua qualidade. Nós temos visto muita gente fazendo aí propagandas e falando de serviços ou produtos que depois não se verificam bons, né? Eu acho que é isso aí. Olha só, o Felipe mencionou aqui, muito boa colocação, Adriano, apenas 8% das pessoas compram na internet, porém, com o novo cenário vai aumentar muito. E vai mesmo, gente, vai aumentar demais. E aquele que conseguir educar o seu cliente para comprar pela internet vai sair à frente. Porque as pessoas que não sabem são potenciais compradores, né, que são deixados à margem aí. E o mundo tem mudado de forma rápida. Não dá tempo deles irem até um outro lugar aprender. Nós é que precisamos explicar, fazer um tutorial, dar uma assistência, telefonar. O smartphone também telefona, viu, gente? Eu esqueço disso. Hoje eu recebi um telefonema do Thiago. Bom, mas ele ainda funciona, né, Thiago? Funciona bem. Muito legal.
Enfim, o que vocês quiserem comentar da experiência de vocês, pessoal, do desafio de vendas, o que tem feito aí, estou à disposição, Thiago também, Ivone, enfim. Estamos aqui. Eu estou tendo uma boa experiência com o pessoal do Telegram. A gente fez um projeto piloto aí, tem 1.200 pessoas lá, e muitas pessoas se adaptando a essa forma online mesmo. Foi uma experiência boa da gente saber que se a gente ajudar, eles conseguem entender e ter benefícios, né, disso. Acho que um tempo atrás eu ia falar, não funciona. Então a gente tem que se adaptar mesmo, não tem como. Até o uso do Telegram, né, Ivone? Eu que acompanhei você desde o início desse projeto, foi uma mudança, dada a sobrecarga dos grupos de WhatsApp. Sim. Só para vocês terem uma ideia como esse negócio vai acontecendo. Né? Não tenho conta no Telegram, agora tem. E cada dia tem mais. Daqui a pouco não é mais o Telegram, é outra coisa. Porque o WhatsApp ele tem, acho que um número de até 300 pessoas, quer dizer, eu só conseguiria colocar 1.200 se fosse outro tipo de aplicativo mesmo. Ou tivesse um aplicativo dedicado, né, que você criasse, ou seja, muita barreira, né, para fazer a coisa funcionar. Sim. E eu vejo aí que tem pessoas, por exemplo, que vão ser bastante demandadas. A Juliana estava aqui, não sei se ainda está, mas a Juliana é arquiteta. Muitos vão precisar de arquitetos para redimensionar o seu espaço ou para fazer o layout, se adaptar à nova situação. Então, abre-se um campo grande para a arquitetura. E, aparentemente, sem isso, muitas lojas não vão conseguir funcionar, muitos escritórios não vão ser operacionalizáveis e o arquiteto precisa se dar conta disso, precisa já começar a propor isso para o mercado. Não é? Deixa eu ver aqui. Tá ok. Deixa eu ver, a Marina escreveu. Obrigado, Marina. Juliana também. Marina, você tem também um desafio, né, Marina? Porque a sua forma de trabalho exige contato pessoal muito, muito grande com as clientes, não é verdade? A Marina é terapeuta corporal e esteticista, mas vai haver demanda. Se você demonstrar que você tem o cuidado necessário, eu acredito que você vai ter mais chance ainda, viu, Marina? Então, nossa, eu tava aqui, vocês estavam falando e eu estava pensando em tudo que as orientações do ano passado, tanto do Thiago como de você, Adriano, e eu estava falando hoje para a Ivone, como que eu estou me reinventando e, assim, atendendo com toda a segurança algumas clientes, então não tem como parar. E graças a vocês, lógico, né? Porque Thiago, você foi um dos principais. Graças a Deus eu te procurei antes, viu? Que bom. E o Adriano também. Então, tudo, a gente está se reinventando, os pacotes. Então, é isso. Não dá para ficar parado, né? E as clientes estão observando toda essa forma, todo esse jeito, todo esse cuidado que eu estou tendo. Então, é isso. É não perder a credibilidade. Tem algumas áreas que sofrem um pouco mais. A sua, que tem esse contato pessoal, vai exigir esse protocolo, né, Marina? E quanto mais se entender disso, mais fica interessante. O Dr. Mário Saba, que está aqui também, ele faz osteopatia, então ele tem contato muito próximo, evidentemente, com o paciente, não é? Agora, outras oportunidades também vão seguindo. O Estevam trabalha com comércio exterior. Provavelmente, né, Estevam, com o avanço do e-commerce e muita gente querendo fazer a importação, provavelmente você tenha também espaço, não é isso? Bem, Adriano, a nossa área é uma área de prestação de serviços na área de comércio exterior. Hoje, o que a gente consegue fazer vamos dizer, assessoria. Você dá uma assessoria, orientação para o cliente que quer ingressar no comércio exterior ou que queira melhorar a sua atuação. Há muito estudo de viabilidade econômica em função dessa subida meteórica do dólar, do euro, das moedas conversíveis, né? E, de alguma maneira, assim, nós estamos estudando o mercado no sentido assim, eu estava muito preocupado, embora nós tivéssemos nos preparado
todo o meu sistema operacional ele está nas nuvens, então a adaptação, porque a minha equipe toda pudesse trabalhar em home office, quer dizer, foi muito rápida e foi muito eficaz. Mas mesmo assim eu resolvi fazer uma pesquisa entre a nossa carteira de clientes que estavam operativos nessa quarentena e a receptividade foi muito boa. Nós ficamos muito satisfeitos, tanto é que nós estamos até publicando isso, porque o nosso objetivo era ter um feedback de o que nós precisamos melhorar, quais são as críticas, as melhorias que devem ser feitas para que a operação não sofra solução de continuidade. E isso foi muito bom. O que nós estamos pensando agora é uma coisa até que já comentei com você, eu não tenho esse trabalho ainda. Nós temos vídeo, temos uma série de coisas para divulgar o nosso trabalho, e-books, blog, mas o nosso trabalho agora seria um podcast, trabalhar com assessoria nessa parte de podcast, oferecer conteúdos para angariar uma receptividade junto aos clientes. O nosso tipo de serviço, quando você fala em despacho aduaneiro, por exemplo, é muito de confiança. É o cliente otorgar uma procuração. É um pouco mais difícil você vender isso via digital, e-commerce. Então, você tem que divulgar trabalhos, depoimento de clientes. Sim. Você citar case. Isso para que você vai criando referência no mercado para que você possa ser considerado como uma autoridade, mesmo que seja médio, mas que você seja. Mas o nosso objetivo, embora seja uma empresa pequena para média, mas a gente tem mania de ser grande, né? A gente quer ter um trabalho de competir hoje com as multinacionais na nossa área de logística. Portanto, olha, está sendo um grande aprendizado. O que foi o Thiago comentou, nós estamos revendo muito custo, renegociamos com vários fornecedores, fizemos algumas postergações de assessorias, de serviço, e para que realmente tivéssemos fluxo de caixa e tivéssemos capital de giro, sem precisar recorrer a empréstimo, financiamento, como eu disse no meu contato com o Thiago há pouco. Mas, por enquanto, está sendo assim, um grande aprendizado. Eu me considero um eterno aprendiz. Eu estou com 73 anos de idade, estou há 26 anos com a empresa, estou sempre procurando aprender e aprendo muito com vocês. Participo de muitas lives como essa, depoimento. Eu sigo você, Pedro, ou Adriano, como outros colegas também, para que eu possa estar sempre assim, me aprimorando. A sugestão que você deu há pouco, ela tem uma enorme contribuição, como, por exemplo, olha, ver o que a empresa de veículos está fazendo para vender, ver como fulano, beltrano, aquela empresa, quais são as ferramentas que eles estão utilizando, né? E isso é muito importante. Até outro dia eu estava comentando com a minha executiva de vendas, né? Pô, Estevam, eu aprendi um novo recurso, Rapport. Eu falei, na área digital você vai ter que fazer o reporte à distância, porque o Rapport hoje presencial está um pouco comprometido, né? Mas assim, mas eu achei interessante ela buscar, não, adapta, faz uma adaptação, né? Tem. Mas olha, Estevam, vocês estão de parabéns, eu conheço a empresa já há alguns anos, sempre buscando na ponta, por isso que vocês competem com os maiores do mercado, né? Qualidade acima de tudo. Você continua sendo generoso. Não, mas é assim mesmo. Eu sou testemunha disso, Tradeways, muito bom. E o Marcelo Novaretti aqui, né, comentando, apenas para elucidar, minha esposa é micropigmentadora de sobrancelhas e para conseguir vender seus serviços está mostrando que é seguro estarem com ela. Gente, nós estávamos falando disso, isso vale para academia, vale para estética, salão de beleza, enfim, para qualquer contato pessoal, né, para osteopatia, enfim. Além da higienização mais cautelosa que está fazendo, de não deixar ter espera para juntar pessoas, recebe a cliente na porta com álcool gel, coloca o Propé descartável, mandou fazer máscaras com nome bordado para dar para as clientes. Enfim, como você falou, ela não está somente tomando os cuidados necessários, mas também mostrando que está tomando. E aí consegue manter, porque vocês sabem que para fazer a sobrancelha é preciso muita proximidade. Então, ela tem que estar muito bem paramentada para manter a clientela. Parabéns, então, a Luciana, né, Marcelo?
O Marcelo é meu cunhado, eu conheço já há muitos anos, assim como a Luciana, excelente profissional. Vão pessoas de outras cidades para fazer trabalho com ela, para vocês terem ideia. E ela mantém os clientes, então perfeito. No resumo, gente, o que acontece? Se a gente repensar, olhando pelo lado do cliente, o nosso negócio, a gente sai competitivo. No fim é isso. Todas essas ideias que a gente tem trazido aqui é para tentar mostrar o que nós estamos observando das tendências de comportamento dos clientes. E se isso mudar, a gente precisa estar apto a fazer as adaptações, né? Esse é o ponto. Bom, Thiago. Legal. Pessoal, novamente agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos enviar para vocês os materiais, eu tenho o e-mail de todo mundo. Agradecer a presença internacional da Ana também. Agradecer a presença de todo mundo. Sei que já é tarde aí, Ana. Mas muito obrigado a todos pela participação, por quem expôs também um pouquinho de como está fazendo para se virar nesse momento. Agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente e convido vocês para viver esse mundo novo, para se preparar, para se planejar e, assim como o Adriano falou, se reinventar bastante nesse momento. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Parabéns a todos vocês também pela excelência da apresentação e foi muito gratificante e mais um aprendizado também. Parabéns, continuem assim. Obrigado, Estevam. Obrigado a todos os participantes pelo prestígio, né? O tempo de vocês é muito precioso e eu agradeço profundamente. Uma excelente noite. Tá, obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, pessoal.